O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não os imiteis em suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho sejam perdoados. Queridas religiosas que estão aqui presentes, na providência de Deus, hoje nós estamos celebrando, por ocasião do jubileu de Nossa Senhora da Piedade, a peregrinação da vida consagrada, nesse último dia da semana, dedicada aos consagrados, consagradas, religiosos e religiosas. Então tenho a alegria de acolher as senhoras, é a congregação do Madre Teresa. Eu esqueci o nome da congregação das senhoras. Então, a alegria de tê-las aqui, as pequenas missionárias de Maria Imaculada. E as senhoras são carmelitas? Evangelizadoras de Santa Teresinha. Sejam bem-vindas. Cumprimentando a senhora, quero chegar ao coração de cada irmã freira consagrada, religiosa, também de cada frade, irmão consagrado e religioso, cumprimentando-os pela decisão de vida de consagrarem-se ao Senhor, pela vida da contemplação, pela intimidade da doação total de si àquele que nos ama e nos chama para mais perto dele. Sejam bem-vindas ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, casa da nossa mãe. Acolhendo a ela, quero acolher também todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes, leigos, também consagrados ao Senhor pelo batismo e que fazem essa experiência de juntarem-se a nós para juntos sermos esta igreja misericordiosa, hospitaleira e como nos pede o Papa Francisco no desafio de ser uma igreja em saída. Celebramos hoje, irmãos e irmãs, o dia de São Pio X. Parece para muitos que São Pio X é aquele tipo de papa turrão, conservador, intransigente, mas foi um homem profundamente simples. Foi um dos primeiros papas na história da igreja que passou por todas as etapas bonitinho assim, né? Foi seminarista, vigário paroquial, pároco, depois bispo auxiliar, depois arcebispo, depois patriarca, depois cardeal e aí foi eleito papa. Ele é até muito contemporâneo nosso, morreu em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial. E Pio X, se teve uma grande contribuição, primeiro foi seu testemunho de vida. Pio X veio como Davi, do pastoreio de ovelhas. Era um homem simples.
Quantas vezes teve que percorrer de sua casa à escola um longo caminho a pé e descalço, porque sua família não tinha condições financeiras para lhe dar o mínimo necessário. Por isso, São Pio X, não somente pela sua história de vida, mas pela conversão que foi fazendo ao longo da vida, tinha um grande carinho pelos mais pobres. E a simplicidade foi a marca do pontificado de São Pio X. Mas São Pio X governou a igreja num período profundamente desafiador, muito parecido com o que nós estamos vivendo agora. Nas viradas de milênio, na virada também do século, começou a entrar na igreja o que ele chamou de heresia modernista. O que é isso? Um espírito mundano, onde olhavam para o evangelho e diziam assim: isso é coisa do passado. Hoje os tempos são outros. Hoje nós não precisamos levar tão a ferro e fogo isso, porque isso é figura de linguagem, é sentido teológico. E é por isso que ele foi chamado por muitos de intransigente. Porque ele guardou com grande força a doutrina da fé. O ensinamento que recebeu dos apóstolos, São Pio X conservou integralmente. Apanhou muito por causa disso, inclusive dentro da igreja. Foi perseguido por uma ala da igreja, foi perseguido pelos inimigos públicos da igreja, mas não reduziu minimamente a doutrina aos belos prazeres daqueles que se julgavam juízes e doutores do mundo. São Pio X também teve uma grande contribuição pastoral. Foi responsável por editar e promulgar o Código de Direito Canônico. Não é o nosso, que o nosso atual é de João Paulo II, de 1983, mas foi com base no de Pio X que João Paulo II reformulou e editou o que está em vigor. Foi responsável também por criar e adaptar algo que São Carlos Borromeu já fizera no passado, um catecismo, porque diante de tantas verdades, ele quis dar ao povo mais simples um norte. E aí compilou num livro só as principais verdades de fé que um católico deveria crer. Ele foi responsável pela primeira edição, vamos assim dizer, de um catecismo para adultos, que hoje também João Paulo II reformulou, e nós temos no Catecismo da Igreja Católica, cuja inspiração viera de São Pio X. Também ele foi responsável por algo muito interessante, por administrar e permitir às crianças o acesso à Eucaristia. Foi ele que inventou, me desculpe essa expressão inventar, né? A história de catecismo para criança. Foi São Pio X, por causa do seu zelo pastoral, que quis com que as crianças tomassem parte do banquete da Eucaristia. E é ele, numa das encíclicas papais mais belas sobre a Eucaristia, ao meu respeito, a meu ver, Trale Solicitudine, que diz que a vida da igreja não pode estar dissociada do mistério eucarístico. Se a gente entende isso, a gente entende o sentido de Jesus dizer estas coisas no Evangelho de hoje. Recordemos-nos do contexto imediato onde Jesus estava inserido. Ontem os fariseus se aproximaram de Jesus, usando da lei para pôr Jesus à prova. Mestre, qual que é o maior mandamento da lei de Deus? Eles não estavam querendo saber o maior mandamento da lei de Deus, porque, como diz Jesus, eles tinham autoridade para interpretar a lei, eles sabiam, conheciam. Na verdade, eles queriam experimentar Jesus, para acusar Jesus de herege, para pegar Jesus em alguma palavra ali e assim mandá-lo à morte. Jesus, depois que os fariseus afastam, vira para a multidão e diz diz essas palavras que estão no Evangelho e que são duras. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Qual que é o fermento do fariseu? É a hipocrisia. Queridas religiosas, permita-me falar para nós que somos consagrados de um modo particular. Esse risco nos bate à porta todos os dias. Seja pelo contato mais frequente com os sacramentos, seja
por conhecer ou pela necessidade de conhecer mais as Sagradas Escrituras, a doutrina católica, nós podemos correr o risco da fachada. De isso fazer com que nós nos revistamos de uma aparência de santidade e até nos darmos convencidos de que já chegamos a um estado de vida que nós não precisamos mais de aprimoramento. E aí nos tornamos como fariseus. Esse risco corre também a cada um de nós batizados, irmãos e irmãs. Porque quando a gente acha que o que nós fizemos na nossa casa, por nossa obrigação de pai e de mãe é o bastante, a gente se acomoda. Quando a gente acha que por eu estar sendo honesto, justo, eu já sou extraordinário no meu trabalho, a gente se acomoda. Quando a gente acha que já reza o bastante, nós corremos o risco de cair no farisaísmo, numa hipocrisia, que vive da fachada e é incapaz de reconhecer a essência. Os fariseus eram assim, como diz Jesus, sabia de cor cada vírgula da Sagrada Escritura. Interpretavam, e não só interpretavam, ensinavam os outros a Sagrada Escritura, mas eram orgulhosos, queriam ser vistos, faziam de tudo para serem aplaudidos, para ganhar fama. Não estavam dispostos de fato a converter o coração. Não estavam dispostos a viver a humildade de servir os outros. Queriam ser servidos em tudo. E às vezes, esta tentação bate à nossa porta. São Pio X brilha para nós hoje como um antídoto a isso. Ele era Papa, sucessor do apóstolo Pedro, pontífice da igreja. Humanamente poderíamos dizer, na igreja não havia ninguém com mais autoridade do que Pio X. No entanto, ele entendeu muito bem o que Jesus diz aqui no Evangelho. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Misturava-se com as pessoas na rua. Lembra muito Francisco, o nosso Papa Francisco, que abre mão de todas as regalias para estar junto com o povo. E às vezes nós padres, falo de nós, porque eu sei que também tem padre que está ouvindo o padre nesse momento. Às vezes nós padres nos privamos dos contatos com as pessoas por causa de um organograma, de uma agenda pastoral, por causa das atividades que temos que fazer. E aí, pouco a pouco, nós não percebemos que é o fermento dos fariseus que está tomando conta de nós. Porque o cuidado da igreja não vai estar quando todas as contas estiverem acertadas, ajustadas, quando o projeto pastoral estiver bonito. Pelo contrário, São Pio X entendeu isso. A igreja será a igreja de Cristo quando nós vivermos como Cristo viveu. Porque a estrutura hierárquica, institucional, governamental passa. Queridas religiosas, nós aqui precisamos entender isso. Às vezes as maiores dificuldades da vida consagrada é cuidar daquilo que o Senhor nos pede como missão. E eu sei das dificuldades para se sustentar um convento, para se sustentar um hospital, como o caso das senhoras que aqui estão. E às vezes a gente, na ânsia de querer fazer bem a missão, esquece do essencial, que é estar na presença do Cristo, que nos pede uma única coisa, sermos como Ele foi, servos. Estarmos a serviço de todos, como aqueles que estão dispostos a dar tudo para que todos tenham vida. Aí brilha Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, sendo a plenitude da lei, não veio para colocar um peso que Ele mesmo estava disposto a carregar. Pelo contrário, na cruz, Ele fez tudo para todos. Na cruz Ele deu tudo de si, fez-se servo da humanidade, para que nós pudéssemos entender aquilo que São Paulo fala. A lei, por si só, mata, mas é o Espírito que dá vida. Olhando para São Pio X, queridos irmãos e irmãs, hoje nós precisamos pedir a Deus esta santa humildade, que é estar dispostos a fazer as coisas que nos compete bem feito, não para sermos elogiados, nem para sermos vistos.
Fazer as coisas que nos pedem não para ganhar recompensa, que é a lógica do mundo. Vou tomar um exemplo aqui para elucidar o que Jesus está nos propondo. Vou tomar um exemplo que todos nós já passamos na vida, lá da escola. Na maioria das vezes, quase que 90% das vezes, aí quem está dizendo é a opinião do padre, porque eu não tenho dado estatístico para isso, não. É opinião minha. Mas mais de 90% das vezes, as pessoas entram na escola, nós entramos na escola, e não nos preocupamos em estudar para adquirir conhecimento, mas nos preocupamos em estudar para ganhar um diploma, pela recompensa que eu vou ter no final. Não se preocupe, e aí, me desculpe o desabafo, está um problema da nossa sociedade hoje, porque nós temos profissionais formados que não sabem minimamente da área que atuam, porque não adquiriram conhecimento, queriam um papel, porque o papel vai dar dinheiro, o papel vai dar cargo, o papel vai dar isso, vai dar aquilo. Aí é o risco do farisaísmo. O farisaísmo bate a nossa porta aí. Porque quando eu entro para a escola, se eu vou tirar 100 ou se eu vou tirar 60, minimamente isso não faz diferença. O que importa é o esforço de assimilar o que foi passado. E aí na nossa vida a gente pode falar isso de todas as outras áreas. Quando a gente vai num lugar, num comércio, ou numa empresa, e encontra lá uma pessoa que quer tirar vantagem, né? A gente fica incomodado com isso, mas não percebemos que em nós o fermento do farisaísmo está aí, quando a gente quer dar jeitinho para tudo. Para ter comodidade, para ter conforto, para ter grandeza. Nos esquecemos que Jesus diz aqui, o maior é aquele que serve, é aquele que se abaixa. Às vezes, meus irmãos, e voltando lá para concluir o raciocínio, estudar vai demandar um abaixar-se, debruçar sobre livros, perder horas estudando, perder horas assimilando conteúdo, e isso ninguém vê. Quem é sábio de verdade, quem adquire um conhecimento, não adquire um conhecimento no Instagram, postando foto para os outros verem, falando que está estudando, tirando fotinha do livro para falar que mostrou, tirando foto do boletim para ganhar like no final. Os verdadeiros interessados no conhecimento vivem a maior parte do seu tempo no anonimato, onde ninguém vê. E é justamente onde ninguém vê que nós vamos ganhar a nossa coroa na glória. Porque aí eu termino recordando o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, mas lá nos capítulos anteriores, no Sermão da Montanha, quando Jesus vai falar, quando jejuares, quando orares, quando deres esmolas, não façais isso para serem vistos. Entra para o seu quarto e reza, limpa o rosto, perfuma a cabeça para que ninguém perceba que está jejuando, porque o vosso Pai vê o que ninguém vê. O cristão é aquele que entendeu aquilo que São Pio X entendeu. Eu posso ocupar o lugar mais alto de poder, ou posso estar na mais profunda miséria. A diferença não está no cargo ou na função que eu empenho. A diferença está no modo como eu vivo o valor do Evangelho dentro de mim. Se eu faço estas coisas por amor a Cristo, eu vou entender a lógica da humildade que deve reger a vida. Eu vou entender que seja pontífice ou seja pastor de ovelhas, o Senhor pede de mim que eu seja servo e o faça por amor. Mas se eu não entender a lógica do Evangelho, posso correr um risco de me contentar com as coisas que são vistas e aplaudidas. O diploma, o cargo, o salário, o hábito, a batina. E assim vivermos uma hipocrisia. De sermos aqueles que conhecem, mas não vivem o que conhecem. De sermos aqueles que falam de Cristo, mas que não têm uma experiência com Ele. De sermos cristãos de fachada e não sermos cristãos de essência, porque o espírito mundano tomou conta de nós. A grande lógica que impera o espírito do mundo, no espírito do mundo, é a lógica do ganhar, da vantagem, do querer ser grande. Esta lógica São Pio X combateu ferrenhamente.
Tanto é, e aqui eu termino, que quando o chamavam de santo em vida, ele falava: eu não sou o Papa Santo, eu sou o Papa Sarto. Sarto era o sobrenome dele, brincando, né, para dizer assim: eu ainda não alcancei a santidade. E porque ele tinha consciência disso, isso o fez santo. Isso o fez para nós um exemplo de vida. Isso, vejam, São Pio X poderia também brilhar como exemplo de hipocrisia, porque foi o que mais zelou pela lei, pela doutrina. Mas ele zelou pela lei e pela doutrina, não para manter uma fachada na igreja, pelo contrário, para fazer com que a igreja voltasse para o essencial, voltasse ao mandamento do amor, que dá vida ao mundo e faz com que esse mundo possa ser um canteiro onde a semente do reino não só é lançada e semeada, mas possa germinar e dar frutos. Rompamos com a nossa hipocrisia. Deixemos que o Senhor, que nos conhece na essência, nos mude de dentro para fora, para que, vivendo a santa humildade, possamos com Ele triunfar no céu, verdadeiro prêmio e verdadeira meta de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.